Bom dia, gente. Bom dia. Tô aqui brincando com esses filtros aqui, esperando você chegar. Enquanto isso, a gente descobre essas coisas engraçadas daqui. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tá boa, Adriana? Tudo bem? Tô aqui brincando com os filtros aqui enquanto vocês chegam. Ai, misericórdia, gente, que ótimo. Tudo bem, Adriana? Que legal que você está por aqui. Vamos chegando, vamos aproveitando, chamando os amigos, né? Olha, flores para você, para mim. Tudo bem, Adriana? Muito joia. Que legal, vamos chamando, aproveita, chama suas amigas para a gente continuar aqui o que a gente tem falado desde o comecinho da semana. A gente tem outra misericórdia aqui, ó. Tem misericórdia, tem fica crente, tem um monte de coisa engraçada aqui. Pode isso? Olha lá. De repente 30. O povo não tem que inventar, né? Fala sério aqui. Esse misericórdia tem um monte de coisa escrita nele aqui. Tem que inventar. Boa, Liluane. Tô aqui me divertindo enquanto vocês entram. Tudo bem? Eu achei um filtro aqui que é um filtro de crente. Então fica crente, misericórdia, fica na paz. O povo é criativo, né? Muito legal isso. Gente, bom dia, que bom, né? Estamos aqui mais uma manhã e eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Por tudo assim que é muito legal, a gente vai aprendendo. Bom dia, Rita. Vai aprendendo enquanto vai preparando, né? O material todo pra gente estar estudando. E ontem eu tive assim vários feedbacks muito legais do pessoal do Telegram que recebeu todo o texto, né? Tudo aquilo que a gente viu ontem aqui. Mas eu queria saber de você que assistiu, quem estava aqui comigo ontem, se você teria alguma pergunta, algum comentário para deixar aí, para passar pra gente, tá bom? Josi, Ana Tércia, ontem a gente fez uma live falando sobre os dois lados da moeda, né? Hello! Tudo bem, Vera? Sobre os dois lados da moeda do ministério, né? Do chamado. E foi bem legal mesmo. Então, se tiver alguma pergunta, se você assistiu, se você não está no grupo do Telegram, bem legal você estar. A gente tem deixado lá constantemente alguma informação, feito algumas enquetes que também são super importantes para poder estar, na verdade, entregando para você exatamente o que você quer, né? Porque às vezes eu fico achando que tá legal de uma forma e vocês têm ideias muito melhores que a minha e eu posso estar acrescentando, né? A gente pode estar fazendo essa troca aí de informações que ia ser bem legal, né? Você participar mesmo, você dizer, olha, queria esse assunto, queria aquele outro assunto, acho esse assunto bem interessante, não gostei desse, penso diferente. Eu acho que a gente está aqui, né? Principalmente nesse canal, para isso, né? O Telegram, se você tem espaço no seu celular, você vai baixar da mesma forma do WhatsApp. O Telegram tem sido mais fácil, que eu consigo mais gente e ele recebe mais arquivos mais pesados, maiores. Então, facilita muito do que a gente está no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, tá bom? E aí, se você tiver algum comentário aí para deixar, ou de repente uma dúvida, a hora é essa, tá bom? Pra gente continuar falando hoje. Deixa eu ver o que eu separei aqui do título. A gente vai continuar falando sobre chamado, né? Sobre chamados que são, muitas vezes, que a gente tem a impressão que eles são eventos e que eles são uma percepção gradual, tá? Então vamos ver como colocar aqui. Vamos que tem. Um evento ou uma percepção gradual. A gente continua falando sobre chamados, tá? Vamos lá. Muito bom ouvir sua mensagem, independente de algum ministério, trago para minha vida. Isso, Vera. Eu continuo. Tudo bem, Priscila? E eu vou reforçando aqui sempre, Liluane, muito bom ter colocado aquele roteiro pra gente da live, que é bom, né? Eu gosto também. Não vou colocar sempre não, que é importante que vocês vão anotando também, né? Ou alguém que vai aqui, tá fazendo anotação, que depois quiser escrever e mandar pra mim, também é legal. Comprou, Liluane, que bom! Depois você me dá um retorno, dá um feedback do livro, que bom, obrigada, viu?
E aproveitando que a Liliane falou do livro, está à disposição de vocês. É só você aqui no meu perfil, lá tem um link, que nesse link tem várias coisas ali. Você quando acessa esse link, ele é bem legal. Ele é o Linktree que a gente chama, né? Ele é um link que você consegue colocar vários produtos lá dentro. Então lá eu tenho o livro, tenho ele digital, tem o livro, a compra do livro físico, tem o canal do YouTube que joga você direto, tem o link que joga você direto pro Telegram também. Então ele super facilita. Você tá entrando ali, você tá vendo o que tem, tá bom? É só ir no perfil aqui, ó, clica no meu nome aqui em cima e você vai conseguir, você já vai ser direcionado para lá e você escolhe lá o que tem lá de bom para você, o que você acha que vai ser legal para você. E a gente vai estar falando, aproveita agora que a gente está aqui, né, nesse comecinho, chama suas amigas, vai dando coraçãozinho que o Instagram vai entendendo. Bom dia, Nádia, vai entendendo que vai ficar interessante esse negócio aqui. E, enfim, vamos embora. Tem o WhatsApp? Josi, tem. Mas assim, algumas coisas eu coloco só no Telegram, porque realmente a minha intenção é puxar todo mundo pro Telegram, tá? Ele é uma ferramenta que está sendo muito mais... As pessoas estão adaptando a ele ainda, eu também estou aprendendo a lidar com ele. E uma coisa importante da gente também, é a gente não ter medo. Rosimário, apareceu, que bom. Fui lá buscar ela, lá em Portugal, estava sumida. Muito bom ouvir sua mensagem. Isso aí, ontem não deu tempo de responder, é no Telegram, mas hoje eu respondo, muito jóia. Isso aí, gente, obrigada por estarem respondendo. Que bom que você tá por aqui. Oi, Miriam, tudo bem? Isso aí, gente. Obrigada por você estar aqui de manhã cedinho. Tá lá, Josi, tá no link. Você tem que primeiro baixar o Telegram, tá, Josi? Primeiro você baixa o Telegram e depois que você baixar o Telegram, vai fazer a mesma coisa que você fez no WhatsApp. Você vai lá onde baixa os seus aplicativos, baixa o Telegram. Depois você volta aqui no meu perfil e você vai ser direcionado direto. Se não, se você já estiver lá dentro do Telegram, você vai procurar @ativarmulher. Eu tô lá como Ativar Mulher. Tá bom? O livro está sendo um grande canal de bênçãos para minha vida. Estou amando. Que bom, querida. Esses dias eu recebi um feedback muito legal das pessoas que já receberam o livro, né? É um livro fácil de ler, aquele você lê numa sentada, porque ele é bem dinâmico e tem vários exercícios para você ir fazendo e trazendo clareza. Na verdade, eu fiz uma mistura bem equilibrada. Não foi nem foi muita palavra mesmo, né? Mas assim, usando algumas ferramentas que ajudam você, perguntas que vão ajudando você a ter clareza, né? Porque o que uma pergunta faz? Faz você aprofundar em determinado assunto, aprofundar naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você nas suas atitudes, então, nos seus comportamentos. Então, as perguntas são extremamente importantes para fazer você avaliar. Não sei se você já reparou, tem vários livros que terminam um capítulo e vem algumas perguntas, e às vezes a gente pula, porque a gente olha e fala assim, não sei isso direito, você fica muitas vezes com preguiça de pensar. E isso tem sido uma dificuldade muito grande. Algumas amigas que são terapeutas, que são psicólogas, eu mesma como coach de mulheres, as pessoas muitas vezes estão com muita preguiça de pensar a vida, porque dá trabalho, porque dói, porque vai fazer elas se depararem muitas vezes com uma realidade que elas não querem. Então faz parte essas perguntas para quê? Para você ver, peraí, eu estou vivendo o que eu quero, eu estou vivendo como eu quero, eu posso viver melhor, o que eu preciso fazer para viver uma vida melhor? E aí são perguntas lá que a gente tem, não são essas as perguntas, né? Mas a gente fala muito de dom, de habilidade, de talento, dessa coerência de Deus, de, sabe, lá no começo, de planejar você, o propósito dele para a humanidade e te encaixar nesse processo, né? Isso é lindo, eu gosto muito da história de Esther, né? E tem uma canção que fala exatamente isso, na história de Esther, que eu uso muito nas ministrações, nos workshops que eu faço, às vezes durante o dia todo com as mulheres, que eu nunca imaginei que o Senhor estava contando comigo para mudar a história, né? E esse é o refrão dessa canção, e às vezes a gente não imagina que Deus nos usa, e não é que Ele nos usa, Ele nos dá a oportunidade da gente fazer parte dessa parceria dele, né, na mudança na vida das pessoas, muitos homens e muitas mulheres colocados em lugares para uma mudança de nação, de povos, da história de uma família. Então, assim, Deus espera sim que a gente se posicione no lugar certo, do jeito certo, na hora certa. E isso é um chamado geral, tá? Então, assim, às vezes a gente fala de ministério, todas as profissões
elas têm um chamado ministerial dentro delas. Por exemplo, eu sou arquiteta também, hoje eu não exerço arquitetura, mas o contato que eu tinha com esses arquitetos como uma mulher cristã, era só eu era muitas vezes a única cristã que eles conheciam que era arquiteta e que estava trabalhando. Então talvez você como uma cirurgiã, você como uma dentista, como uma juíza, como uma vereadora, como uma deputada federal, isso é um chamado, isso é um ministério. Porque o ministério ele não está limitado aos 5 ministérios que a gente está às vezes limitado dentro da igreja, né? Que é o mestre, que é o pastor, que é o evangelista, que é o profeta, que é o apóstolo. Tem toda uma estrutura de serviço fora que muitas vezes o apóstolo não vai alcançar. E esse é o papel da igreja como um corpo, né? Ela vai onde o pastor não vai, ela traz para dentro do rebanho pessoas que o pastor não alcança, que o mestre não vai alcançar, né? Então, assim, todas, sem exceção, nós temos um chamado, que é o ID mesmo. Isso não tem jeito, né? Agora, isso, quando a gente está falando aqui hoje de ser um evento, de ser tá boa, Rosana? Tá, Patrícia, tudo bem? De ser um evento ou ser uma percepção gradual, às vezes as pessoas se confundem com isso. Por que é um evento? Eu queria ler para vocês o que Paulo fala sobre isso. Olha, Jeremias diz o seguinte, a gente está em Jeremias 1:5. Miriam que chegou aí, vai anotando para a turma aqui, Miriam, pessoal aqui. Jeremias 1:5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que você saísse da madre, ou seja, antes que você nascesse, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. E a gente olha isso e acha que é muito específico para... Gravado não, Liluane, a gente faz ao vivo mesmo. Porque como é um projeto que eu faço é um workshop que eu tenho para mulheres, né? A gente vai de 9h30 da manhã às 5h30 da tarde. Ele é bem específico, então assim, eu não gravei não. Mas tá lá, a gente tem que fazer. Então Paulo fala, ou seja, ele está dizendo assim, isso aqui não é específico para Jeremias, né? O que é um profeta? Aquele que exorta, aquele que aponta o caminho, aquele que, sabe, aquele que traz para o caminho, né? Então, Areli, tudo bem, querida? Bom dia. Então, o que a gente tem? Quando eu estou trazendo essa palavra aqui para você, eu estou sendo profeta sobre a sua vida, porque eu estou trazendo um conhecimento da palavra de Deus e trazendo luz, e trazendo muitas vezes você para uma direção que você podia estar sem essa direção. Então, você foi chamada profeta das nações. O quê? É uma vizinha que está indo para um buraco, num caminho errado, você sabe, você está vendo que a coisa não está no caminho certo, você vai lá, você libera uma palavra para ela, você conduz. Então, todas nós temos esse chamado de sermos profeta às nações. O profeta, ele não vai dizer, o profeta agora, nesse tempo que a gente está vivendo, ele não fala do futuro, ele fala do presente. E ele dá direção nesse sentido, que o que o profeta vai fazer é confirmar, né, vamos dizer, aquilo que você tem no seu coração, né? Mas o mestre, ele é um profeta. Você como mãe, como esposa, você é profeta sobre a vida dos teus filhos. Quando você dá uma direção, quando você traz para o caminho, quando você exorta com a palavra, esse é o papel do profeta, e Deus chamou todos nós, não para o ministério profético, a gente não vai falar disso, mas para sermos profetas das nações, sim, tá bom? Paulo, do mesmo jeito, ele vem dizendo assim: ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Ele vem dizendo: aprove revelar seu filho para mim, para que eu o pregasse aos gentios. Isso está em Gálatas 1:15, tá bom? Anota essas duas referências, Jeremias 1:5, Gálatas 1:15-16. E ainda tem Paulo falando ao Timóteo, dizendo o seguinte, que Deus nos chamou, Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu vou repetir que isso aqui é forte pra caramba. Isso aqui tá lá em 2 Timóteo 1:5. Essa mesma fala é pra mim, é pra você, tá? Tá boa ali? Tudo bom, querida? E diz assim, olha, Paulo falando a Timóteo, que Deus nos salvou, e você guarda isso para você, que Deus te salvou e te chamou com uma santa vocação, tá? Não segundo a sua obra, ou seja, não segundo o que você faz, ou não segundo a sua bondade, ou a sua forma de ser, mas conforme
de Jesus, a própria determinação de Jesus morrendo na cruz por mim e por você, e a Bíblia diz isso muito antes dos tempos eternos. Ou seja, há um plano de Deus para você, sabe? A graça de Deus sobre a sua vida para você exercer aquilo que tem estado no seu coração, seja dentro do hospital, seja dentro de uma igreja, seja numa escola, seja nos cargos políticos, tá? Então a gente tem, e Deus escolhe alguns homens, normalmente homens comuns, mulheres comuns para isso, não faz muita diferença. Só um minutinho, gente. Carlinhos, se você puder esperar uns 5 minutinhos, eu saio com você. Então a gente tem aqui, olha, a gente tem Jesus num chamado. Desculpa, que eu fui falar que vou levar a menina na escola junto. Acabei perdendo meu aqui, maluca. Então vamos lá. Então Jesus, da mesma forma, desculpem, vamos voltar. Então ponto 1 que eu quero estar com vocês aqui. Responder ao chamado é nossa responsabilidade, como a gente falou, os dois lados, tá? É a nossa responsabilidade. E o chamado, e as pessoas que são chamadas, você vai olhar por mim, por você, elas não se tornam automaticamente frutíferas, né? A gente não se torna de um dia para a noite frutífero, maduro, eficaz, tá? Só porque Deus chama, né? O que vem trazendo? É obediência, é fidelidade, sabe? É ter vida espiritual com Deus, é um ministério produtivo, porque tem muita gente que é chamado, a gente falou aqui, e vai naufragar espiritualmente no meio do caminho, tá? Então, por exemplo, Saul, Judas, foram homens que no meio do caminho vacilaram. A gente vai ver aí Sansão, tá? Não porque havia algo de errado com o chamado ou com o propósito de Deus, mas porque na verdade eles não responderam apropriadamente. Então você tem aí, você vai ter, tá? Então a gente muitas vezes, qual é o capítulo de Timóteo? Peraí, deixa eu pegar aqui agora. 2 Timóteo 1:9, tá? Então a gente vai ter aqui homens que foram chamados como evento. Você vê, Moisés foi um evento. Entendeu? Foi ali a sarça ardente, foi um evento, veio um processo de preparação, tá? Mas foi um evento. E você vai ver pessoas, você vai ver outros também que foram, a grande maioria, muito mais com uma percepção que vem se desenvolvendo, que vem gradual. E às vezes a gente fica esperando que venha alguém na nossa cabeça. Não foi assim comigo, que bota a mão na sua cabeça e fala assim, vejo você fazendo isso. Ia ser muito fácil, mas não é assim. A grande maioria das pessoas, eu vou dizer aí, 95% das pessoas não tem essa direção. A direção é gradual e ela vai mudando, tá? Olha, eu me lembro assim de momentos em que eu participei de várias etapas, até porque eu sou meio multipotencial aí nesse sentido, né? Mas depois eu explico pra vocês o que é isso. Tô me achando não, isso a gente sofre com isso até descobrir isso. Mas como você vai fazendo várias coisas e vai conseguindo fazer muitas vezes várias coisas, você às vezes fica perdido e não sabe muito bem, não tem uma clareza muito grande do ponto. Muitas vezes você não vai precisar ter. Você vai crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo e você vai achando o caminho. Então, essa percepção gradual, ela é extremamente comum, tá? Não foi quando o próprio Davi. O Davi não teve uma percepção. Ele sabia onde ele ia chegar, mas ele foi se perceber, vamos entender isso. Teve um chamado, teve um evento específico, mas ele foi no caminho, no processo, ele foi se tornando rei, né? Isso é muito bacana. E assim é com a gente também, né? Você provavelmente, eu não sei se é o teu caso, mas talvez não tenha sido um evento. E talvez você esteja brigando, esperando um evento que confirme. O que vai confirmar é exatamente essa percepção que você vai desenvolvendo dons, você vai desenvolvendo habilidade, as pessoas vão reconhecendo isso. Esse reconhecimento das pessoas com relação ao seu dom, principalmente ao dom, às suas habilidades, dentro daquilo que você está fazendo, muitas vezes é essa percepção gradual daquilo que Deus chamou você para ser, daquilo que Deus chamou você para estar fazendo em determinado momento. A gente às vezes fica muito limitado, né, nesse sentido. Ontem tem uma pessoa que eu admiro muito, ela postou a foto do filho dela comendo arroz e feijão de manhã, porque o filhinho dela acordou e falou assim, não queria café da manhã, ele queria arroz com feijão. E ela falou assim, por que não?
Por que ele não pode comer arroz com feijão pela manhã? Por que a gente estabelece algumas coisas e acha que elas são imutáveis, se elas não são princípios de Deus? Então, muitas vezes a gente estabeleceu, não, são 5 ministérios, eu só posso atuar nos 5 ministérios dessa forma, e hoje tem que ser dessa forma. Não, hoje a gente tem aí uma infinidade, vamos colocar, profissões que vão surgir ainda. Se você tem filho de 2, 3, 4 anos, ele vai ser, provavelmente ele vai estar numa profissão que nem surgiu ainda. Então, hoje a gente tem uma diversidade muito grande de formas de você servir a Deus. Não fique esperando, sabe, um evento que marque isso. O seu projeto, aquilo que Deus tem para você, muitas vezes pode estar sendo construído dentro dessa percepção gradual, de um dia, de um acerto em determinado momento. E assim, vá muito na direção daquilo que você percebe de fruto na sua vida, sabe? Daquilo que você põe a mão e daquilo que flui com muita facilidade. Esse lugar de fluir com facilidade, isso fala muito daquilo mesmo do dom e da habilidade que Deus colocou para você, tá? E a gente às vezes caracteriza, né, o chamado com aparência, e não é por aí, a gente sabe disso, né? Muitas vezes, ontem mesmo eu estava com um pastor pequenininho, uma voz fraca, bem assim, fraca no sentido de não ser uma voz potente, não ser uma presença assim que você fala assim, nossa, que passa segurança, mas um homem de uma presença de Deus, de um ministério frutífero, sabe, assim, de uma graça sobre a vida dele incrível. Por quê? Porque Deus realmente não está olhando o coração. Está aí no ministério há quase 20 anos, hoje está com uma igreja enorme, mas muito trabalho, desenvolvimento, tempo com Deus, cursos. Por que a gente acha? Eu na época fazia arquitetura, eram vários congressos. Como coach, vários treinamentos. Como pastora, vários seminários. E a gente muitas vezes acha que a gente precisa, que não tem o que desenvolver. Tudo aquilo que você foi chamado para fazer, ele precisa ser desenvolvido. Porque muitas vezes aquilo que você tem aí não vai ser um evento, e não espere para não se frustrar. Né? Porque às vezes as pessoas vêm alguém e falam assim, Senhor, que ele bote a mão na minha cabeça, que ele diga, que ele fala a direção, né? Que ele... Não tem problema, ok? Mas você vai se frustrar 90% das vezes, tá bom? Então não espere isso, deixa ser gradual, não tenha pressa, mas vá se preparando a cada oportunidade, a cada direção que você vai tendo, coloca a sua mão, faça com empenho, decide aquilo que eu falei, são os dois lados da moeda, né? Deus chama, eu respondo. Ele chama, eu respondo. Ele chama, eu respondo. Foi com Elias, né? Eis-me aqui, tô aqui. Preciso enviar alguém. Quem? Tô aqui. Neemias. Vai lá, descobre que tem uma necessidade na hora, né? Descobre que tem uma necessidade dos muros de Jerusalém, vai falar com o rei, né? O rei fala assim, é tu mesmo, não tem outro. Então, algumas coisas Deus chama você. E provavelmente o que você tem no coração é para você fazer, não é para outro fazer. Não, estou sentindo no coração que você deve fazer isso, cuidar disso. Não, é tu mesmo. Quando não tem tu, não tem outro, vai tu mesmo. Tá bom? Queridos, Deus abençoe você, tá? Tá aí, essa live também vai ficar gravada e espero que tenha sido bênção para sua vida. Deixa seus comentários para mim, faz print da tela, manda para seus amigos, isso é super legal, porque as pessoas vão vindo e vão recebendo de manhã uma palavra que eu sei que é uma palavra densa, que é uma palavra que pode abençoar, que pode esclarecer, para que eles possam ir com mais segurança e, sabe, e ser bênção mesmo, sem muito peso, sem criar expectativas infundadas muitas vezes, para seguir a direção que Deus tem dado para eles, tá bom? Deus abençoe vocês.